Bom dia a todos, bem-vindos ao FatorCast. Estamos aqui hoje para falar do seguro garantia arbitral, um seguro ainda pouco utilizado no Brasil, mas com grandes possibilidades de expansão. Para o nosso bate-papo hoje, convidamos a Agatha Lopes, a nossa gerente de subscrição, quem também concebeu o produto e quem toca o dia a dia da nossa subscrição judicial e arbitral. E também convidamos aqui Felipe Bastos, um dos nomes mais reconhecidos quando o assunto é arbitragem, seguros e resseguros no Brasil. Advogado de longa experiência, com bastante tecnicidade, prática e leva o assunto de uma maneira muito leve. A ideia aqui é a gente discutir um pouco as possibilidades do seguro garantia arbitral. Então, para isso, peguem seu café e a gente vai começar o nosso podcast. Bom dia. A nossa ideia aqui é bater um papo sobre o seguro garantia arbitral, desmistificar um pouco esse seguro. A Fator foi pioneira em 2021 e vamos receber o Felipe, especializado em arbitragem, para nos ajudar a demonstrar que o seguro garantia arbitral pode ter muita semelhança ali com o judicial, que o corretor já está acostumado no seu dia a dia. Felipe, fala um pouquinho da sua trajetória no ramo de seguros, na arbitragem. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com a Fator Seguradora, poder falar de um produto de seguro garantia e, em especial, do seguro garantia arbitral, que é um produto do qual eu sou grande entusiasta e vejo, como o Fabiano bem colocou aqui na introdução, vejo um campo de oportunidades muito fértil para ser utilizado, especialmente para arbitragem, que a gente vai conversar mais sobre o Instituto, mas que enfim, um instituto já bastante utilizado no Brasil, bastante consolidado, e eu acho que isso vem a complementar e reforçar ainda mais no Brasil a utilização desse mecanismo alternativo de resolução de conflitos. Combinado, Felipe. Eu selecionei algumas perguntas de acordo com as dúvidas do corretor e nós teremos o chat aqui também. Vocês de casa fiquem à vontade para nos acionar no chat. Antes de falar do seguro garantia arbitral, eu queria que você contextualizasse um pouco a semelhança e a diferença entre um processo judicial e um processo arbitral. Muito bem, Agatha. Bom, vamos lá. Processo arbitral, processo judicial, o procedimento arbitral. Muito do que se discute na esfera judicial pode também ser discutido na esfera arbitral e assim tem sido feito no Brasil. A gente costuma dizer, classificar que todos os interesses, direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto de uma discussão arbitral. O que isso significa na prática? Que grande parte das disputas empresariais é suscetível de ser resolvida na esfera arbitral e isso tem sido feito também muito na prática. O que fica de fora? Os chamados interesses públicos primários ficam de fora, não podem ser resolvidos, não são sujeitos à arbitragem. Então, por exemplo, discussões de órbita penal, que envolvem o direito de punir do Estado, discussões trabalhistas que envolvam o interesse primário daquele trabalhador hipossuficiente, por exemplo, até mesmo disputas entre o trabalhador hipersuficiente e o empregador são passíveis de serem resolvidos por arbitragem. Algumas discussões tributárias, quando a lei assim o preveja, também são possíveis de serem resolvidas em arbitragem. Discussões previdenciárias ficam de fora, são interesses públicos e normas cogentes, mas, essencialmente, grande parte dos conflitos empresariais, dos conflitos civis, podem ser resolvidos na esfera de arbitragem. Isso tem sido explorado no Brasil incessantemente nos últimos, eu diria, 20 anos. Esse aumento da procura pela arbitragem no Brasil tem a ver com a alteração legislativa? Hoje, onde que a gente tem mais utilização de arbitragem? Bom, eu vejo vários fatores históricos para essa grande procura, para essa grande demanda por arbitragem no Brasil. Acho que historicamente, principalmente, antigamente, a demora que existia na resolução dos processos judiciais pelo Poder Judiciário era um dos principais fatores. Outro fator muito relevante é uma percepção
de uma maior especialização dos árbitros do que você encontra, na média, nos conflitos judiciais. Então, geralmente, num conflito judicial, você vai estar lidando com um juiz generalista, e isso gera um pouco de insegurança e para o empresário, uma carga de imprevisibilidade em relação ao qual que vai ser o resultado daquela disputa. Então, a disputa no judiciário ela tende a ser mais demorada, não apenas ter uma resolução em primeira instância, mas também por conta dos muitos recursos que são permitidos, né, no nosso sistema processual, enquanto que na arbitragem você tem uma resolução em um único grau de jurisdição. A confidencialidade para o empresário tende a ser um aspecto muito importante, e esse é um aspecto também que é muito valorizado e preconizado nos regulamentos das câmaras arbitrais de uma forma geral. Então, isso também é um traço, uma característica que induz muitas vezes pela escolha da arbitragem. Um outro diferencial importante que eu vejo entre a arbitragem e o processo judicial é uma maior qualidade no processo pericial. A produção de uma prova técnica perante o tribunal arbitral costuma, primeiro, ter menos amarras, ser mais ágil e levar a um resultado de maior qualidade, de maior precisão e que gera uma confiabilidade no processo também maior do que o processo judicial tradicional, a forma de escolha do perito. Enfim, eu vejo inúmeras razões que levaram, no Brasil em especial, a adoção muito forte da arbitragem por parte do empresariado, em detrimento do judiciário. Além do fato de que o Brasil já convive com uma litigiosidade muito grande. O Brasil, enfim, os últimos números que o CNJ divulgou ainda tem digamos, um backlog, um passivo de ações judiciais pendentes, não resolvidas, da ordem de mais de 80 milhões. Isso não existe paralelo no mundo. O país, especialmente se comparar com a população brasileira, com um volume tão grande de processos judiciais pendentes. Então, naturalmente, isso acaba levando a uma piora na qualidade da prestação jurisdicional, porque o volume de processos é muito grande, enfim, na mesa do magistrado, na mesa do juiz. Então, a arbitragem acaba sendo associada, portanto, com um processo mais célere, um processo com maior profundidade e, especialmente para aquelas discussões que exijam uma análise técnica mais específica, mais sofisticada, mais adequada para esse tipo de procedimento. Porque ali na arbitragem tem a possibilidade de escolher um árbitro, nomear árbitros que sejam especializados na matéria, o que também facilita, né? E no Poder Judiciário, você tem o juiz que julga diversos tipos de discussão, não só uma discussão, por exemplo, de construção, e tem que nomear um perito que muitas vezes também não é especialista e profundo naquela discussão, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da arbitragem, poder ter uma decisão mais assertiva e mais especializada. Felipe, eu recebi uma pergunta aqui no chat, perguntando: o bloqueio de uma conta bancária jurídica por conta da dívida ativa de um imposto municipal pode ser resolvido pela arbitragem? Antes de dar a palavra, eu acho que é importante a gente falar que a arbitragem ela pode definir se um conflito vai ser resolvido pela arbitragem ou por um processo judicial normal, ou advém de um contrato ou de uma convenção quando a discussão já iniciou um litígio. Você poderia comentar sobre esse ponto? Claro. Bom, geralmente, um conflito de ordem fiscal não é suscetível a ser resolvido na esfera arbitral, exatamente pelo que você falou, a discussão na arbitragem depende de uma convenção entre as partes, de um consentimento entre as partes para que esse litígio possa ser levado a um tribunal arbitral. No caso específico de uma discussão de ordem eminentemente tributária, aqui a gente está falando de um interesse público, de um interesse patrimonial
que não é normalmente tido como disponível. Para que ele possa ser classificado como disponível, você precisa de uma lei específica relacionada a determinado tributo ou determinada ação que permita que aquela discussão possa ser levada à arbitragem. Então, regra geral, discussões de ordem tributária não são suscetíveis à arbitragem, mas, excepcionalmente, pode ser a depender de uma previsão legal muito específica para aquele tributo ou para aquela determinada situação. Então, não é o bloqueio de bens, quando estamos tratando de uma disputa privada, eminentemente privada, isso sim, muitas vezes pode ser discutido em arbitragem. Então, é possível, relativamente comum, na execução de um contrato, por exemplo, que, digamos, a parte que se julga injustiçada, que ela está cumprindo com a sua parte no contrato, digamos que a outra, e entende que a contraparte não está efetuando o pagamento de maneira adequada, ela pode buscar, perante o judiciário, numa fase pré-arbitral, a obtenção de uma tutela de urgência, como, por exemplo, para buscar o arresto, o sequestro ou até o bloqueio de bens e de dinheiro, de recursos da outra parte, da parte que ele entende como sendo inadimplente, infratora do contrato. E isso acontecendo, essa disputa principal vai acabar sendo discutida na arbitragem se houver uma convenção arbitral prevista no contrato entre essas duas partes. Mas é perfeitamente possível que uma situação como essa, não envolvendo tributo, mas envolvendo um crédito eminentemente contratual, preveja a arbitragem como mecanismo de solução e que, portanto, você vá ao judiciário, obter uma tutela de urgência e depois a resolução propriamente dita do conflito como um todo, qual parte tinha razão, se a fornecedora, se a contratante que deveria fazer o pagamento, isso vai ser resolvido na arbitragem mais à frente. Mas, linha geral, discussões de ordem eminentemente privadas, empresariais, no sentido amplo, tendem a poder ser resolvidas por arbitragem. Pegando esse gancho, você poderia trazer um exemplo de qual seria a obrigação de garantir uma arbitragem? Da onde surge? Em que momento é obrigado a garantir essa arbitragem? Claro, vamos lá. Bom, exemplos podem existir vários, né? Para começar, a garantia associada a uma arbitragem pode surgir tanto nessa fase pré-arbitral, quanto incidentalmente no curso de uma arbitragem já devidamente instaurada, com o tribunal arbitral constituindo. Vamos pegar um exemplo aqui, de novo, até para usar mais ou menos o mesmo exemplo para facilitar para o nosso público. Vamos imaginar que um contrato de fornecimento, pegar aqui um exemplo bem, diria, comum para o universo da arbitragem. Fornecimento de aerogeradores, contrato de fornecimento de turbinas eólicas, o fornecedor entrega várias unidades, mas o contratante, o comprador, digamos assim, entende que aquelas entregas não foram feitas de maneira correta, que as turbinas não estão funcionando, não tem a qualidade adequada, e isso leva as duas partes a um litígio. A parte que vendedora, a parte fornecedora que entende que sim, entregou adequadamente, pode, enfim, discutir o não pagamento e, inclusive, levar o contrato a protesto. Pode protestar o contrato, pode protestar os títulos emitidos contra a parte compradora e isso gerar uma restrição de crédito para a compradora. Essa compradora insatisfeita pode também, inconformada com o protesto, buscar uma liminar, buscar uma tutela de urgência no judiciário, porque a arbitragem ela tem uma fase, digamos, pré-processual ou pré-procedimental, que é a fase de constituição do tribunal, de escolha dos árbitros, como você bem falou. As partes têm a prerrogativa de nomear cada um o seu coárbitro e, geralmente, o árbitro presidente, o terceiro, que vai
dirigir os trabalhos, costuma ser indicado pelos dois coárbitros, pelos árbitros que foram indicados por cada uma das partes. E até a formação e constituição do tribunal arbitral demora um tempo, se vão alguns meses. Então, aí, muitas vezes, as partes não podem se dar ao luxo de não buscar resolver aquela situação de forma mais urgente. Então, por exemplo, um protesto de 10 milhões, 20 milhões de reais contra si, a parte precisa, porque participa de licitações, porque participa de concorrências privadas, que aquela restrição não exista. Portanto, ela pode ir ao judiciário, nessa fase pré-arbitral, pedir uma tutela de urgência para que aquela restrição seja suspensa enquanto a discussão não se resolve na sede de arbitragem. É muito comum que o judiciário, e por igual o tribunal arbitral, condicione a concessão de uma liminar, de uma tutela de urgência, ao fornecimento de uma garantia, ao fornecimento de uma caução, de uma contracautela. Isso, inclusive, está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 300, parágrafo único. Então, o seguro-garantia arbitral, numa fase pré-arbitral, numa fase pré-litígio principal, ele serve justamente, por exemplo, para garantir os efeitos dessa contracautela. Então, para substituir essa caução, que é condição para a concessão de uma liminar, de uma tutela de urgência que foi solicitada. Tivemos um problema aqui no chat, mas eu consegui ler uma das perguntas. Perguntava se teria a obrigatoriedade de garantir como se fosse um recursal. Não tem recurso na arbitragem, né? E é por isso que faz o procedimento também ser tão célere, ao contrário do judiciário, em que você pode ir ao tribunal, pode ir ao STJ, até mesmo até o STF. E um outro ponto também é se existe valor pré-estabelecido, como acontece nas garantias recursais. Isso não acontece na arbitragem, depende da discussão, depende do contrato ou parte do contrato que está sendo discutido. Seguindo aqui com as perguntas, normalmente, esses contratos que têm a resolução de conflitos através da arbitragem, ele prevê cláusula de garantia, normalmente a garantia contratual. Essas garantias se conflitam? Excelente ponto, Agatha. Elas podem, em alguma medida, se conflitar, sim, e por isso a área de subscrição da seguradora vai precisar ter muita atenção ao subscrever o risco para uma apólice de garantia arbitral, para que não haja uma situação de concorrência de apólices. Assim, de fato, é muito comum, por exemplo, em contratos de fornecimento de produtos, mercadorias de maior complexidade, ou um contrato de construção, você ter garantias que podem ser desde garantias fiduciárias, desde fianças ou uma apólice de performance mesmo. Então, e que garantem justamente o inadimplemento por parte do tomador da apólice de performance, daquele que está obrigado a entregar determinado bem, entregar determinada mercadoria. E, geralmente, quando o contrato sai do trilho, quando as duas partes discutem ali uma controvérsia, você está discutindo também o inadimplemento. Então, existe, ao menos em parte, alguma coincidência entre o que digamos, uma apólice de performance e o que uma apólice de garantia arbitral tenderiam a cobrir. Porém, essa coincidência não é total. Uma apólice de garantia arbitral, eu tive a oportunidade, pessoal, de rever também o clausulado, e, aliás, me deixou bastante satisfeito do clausulado da Fator Seguradora, porque, além de garantir naturalmente a caução, a contracautela, garante também os prejuízos decorrentes de uma eventual reversão da liminar que foi concedida. Então, os chamados danos processuais que podem surgir para a parte que teve contra si uma liminar e que conseguiu reverter essa liminar, conseguiu convencer
seja o judiciário, seja o tribunal arbitral, de que aquela liminar não deveria permanecer. É possível que, por exemplo, um bloqueio de bens tenha causado prejuízos à parte que teve os seus bens bloqueados, por exemplo, e, portanto, isso tenha que ser ressarcido pela contraparte. O seguro-garantia arbitral cobre esse tipo de risco, ao passo que, aqui no nosso exemplo também, o seguro de performance não cobriria. O seguro de performance também não cobriria, no caso da arbitragem, a inversão dos ônus da arbitragem, ou seja, os custos da arbitragem e os custos dos honorários contratuais que muitas vezes a parte vencida precisará ressarcir a outra parte. O seguro-garantia arbitral cobre esse custo, enquanto que o seguro de performance, no nosso exemplo, não cobriria. Eventualmente, o seguro-garantia arbitral pode cobrir até os valores a que o tomador seja condenado num pleito de reconvenção, num contra-ataque, num pedido que foi formulado contra ele pela parte que foi requerida na arbitragem, pela outra parte, pelo réu. Isso também não é coberto, geralmente pelo seguro de performance ou pela outra garantia que é dada no contrato principal. Então, existe uma área de overlapping, uma área de interseção, e aí para essa área de interseção é importante que a apólice de seguro-garantia arbitral preveja que ela vá funcionar em excesso, ou seja, em segundo risco em relação à garantia original que foi dada no contrato, e em relação aos outros riscos que costumam compor, fazer parte do objeto da apólice de garantia arbitral, que aliás é um produto completíssimo, pessoal. Realmente sou, quando eu falei que sou entusiasta, sou porque é um produto que já nasce com uma formatação bastante abrangente, que esses outros riscos, ela naturalmente vai ser uma apólice primária e não vai concorrer com a apólice de performance ou outra garantia dada no contrato. Isso tudo para também evitar o problema da concorrência de apólices, que costuma também ser um fruto de muita dor de cabeça aí para as seguradoras, que às vezes nem são as mesmas que garantem os dois riscos. Eu acredito que no momento da subscrição é importante entender se aquele contrato já existia uma garantia prévia, até mesmo para que possa deixar muito claro na apólice de arbitragem o que você está cobrindo. Exato. Tanto a arbitragem quanto o processo judicial é uma forma de resolução de conflitos. E aqui a gente está se propondo a falar de uma garantia arbitral, mas a gente sabe também que existe garantia por processo judicial, que o corretor está acostumado, é o dia a dia de boa parte das seguradoras. Você poderia traçar um paralelo entre o seguro-garantia arbitral e o seguro-garantia judicial? Eles são muito parecidos, né? Mas eu acho que para o público de casa seria importante ouvir. Tá bom. De fato, a gente está pensando aqui no seguro-garantia judicial, que no jargão aqui de seguros a gente chama de convencional, né? Porque a gente tem o seguro-garantia judicial, que é muito voltado para reclamação trabalhista, o seguro-garantia judicial muito voltado para tributário, são produtos diferentes. Aqui eu acho que a gente compara o seguro-garantia judicial convencional, que é aquele das discussões cíveis, com o arbitral, que, digamos, são os análogos, né? O seguro-garantia arbitral, como eu comentei, ele tem uma garantia bastante abrangente, né? Ele cobre, enfim, em princípio também todos os valores a que o tomador vier a ser condenado e, uma vez condenado, não pague de maneira espontânea a condenação. Então, a condenação em relação ao crédito da outra parte, mas também em relação a honorários, em relação a custas arbitrais. É um produto muito mais talhado, cunhado, realmente pensado para funcionar no âmbito de uma discussão arbitral e, por isso, muito mais bem desenhado para isso do que um produto judicial padrão. O produto judicial padrão convencional, ele, de fato, ele não enxerga a priori todas essas nuances que você observa na arbitragem. Tem muitos pontos de contato? Tem, porque em ambos, por exemplo, haverá cobertura
dos juros, da correção monetária, enfim, o produto arbitral, a exemplo do judicial, também vai cobrir com aquele acréscimo de 30% os valores que estão sendo discutidos. Então, existem muitos pontos de similitude entre os dois, mas algumas diferenças, porque as verbas também não são exatamente iguais. Por exemplo, no judiciário, você tem a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais de 10% a 20%, que não é costume na arbitragem. Até existem arbitragens em que as partes discutem incluir também o pagamento das verbas sucumbenciais de 10% a 20% nos moldes do que se vê no processo judicial, mas é raro. A praxe na arbitragem é ressarcir os honorários contratuais da outra parte, ou até não incluir essa parte, e os custos e despesas da arbitragem, como honorários de árbitro, honorários de perito e assim por diante. Enfim, a taxa de administração e etc. Que não é comum no processo judicial, né? Você reembolsar a parte pelos honorários contratuais com o advogado. Definitivamente não. Não existe no processo. De certa forma, os honorários sucumbenciais suprem essa parte. Um outro ponto sobre o produto é a atualização de importância assegurada. Acontece no judicial, acontece no arbitral. A inclusão dos 30%, como você mencionou, para equiparar o seguro a dinheiro também é igual. A renovação da apólice também tem que ocorrer com um prazo ali de antecedência. No produto aqui da Fator, 60 dias antes, já que não existe uma regulamentação específica, né? Eu acho que esses pontos para o corretor é importante para ele saber que no dia a dia, por mais que seja um produto específico, mais desenhado para o âmbito da arbitragem, o dia a dia dele, na vida útil da apólice, ele acaba sendo o mesmo que um judicial. Ele é o mesmo, mas eu acho até que realmente ele é melhor em vários aspectos do que você simplesmente pegar um judicial e tentar transportar para a órbita arbitral. Porque, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo que a gente ilustrou, que talvez seja o mais comum, né, de você obter uma liminar pré-arbitral, liminar essa que depois vai precisar ser revisitada uma vez que o tribunal arbitral esteja constituído, porque ele é o juiz natural daquela causa. Ele foi o juiz, o árbitro, no caso, que foi escolhido ex ante pelas partes para resolver aquele litígio. Então, a decisão liminar pré-arbitral dada pelo judiciário, ela é provisória por excelência, ela precisa ser naturalmente revisitada, reavaliada pelo tribunal arbitral, e aí, nesse momento, qual que é a tradição no seguro garantia judicial convencional? É se emitir a apólice colocando como segurado, por exemplo, o órgão do Poder Judiciário, o órgão fracionário do Poder Judiciário, a vara civil, a vara empresarial, ou, se for em grau de recurso, turma de direito privado, a Câmara, e assim por diante. Quando você translada isso para a arbitragem, você deveria transportar também, fazer a modificação do segurado, seja para incluir a Câmara Arbitral, onde aquela arbitragem está sendo processada e que faz o trabalho de secretaria, ou para incluir o nome da contraparte. Enfim, teria que fazer necessariamente essa modificação para melhor adaptar a apólice à discussão para a qual, enfim, aquela controvérsia está vocacionada, que é na arbitragem. Felipe, eu brinco aqui internamente que antigamente a gente tinha uma gambiarra nos produtos de judicial. Quando você tem uma discussão arbitral, a necessidade é outra, os termos técnicos são outros. Então, acho que essa migração não poderia acontecer, teria que ser a emissão de uma nova apólice, né? Seguindo aqui, a gente tem bastante pergunta que legal. No chat. Poderia dar um exemplo de disputa patrimonial? Eu acho que aqui seria uma questão de contratos de construção, acho que seria uma... Olha, no Brasil, posso dar vários exemplos, mas no Brasil vamos pegar pelo ranking. A professora Selma Lemes, inclusive, que foi uma das coautoras da nossa lei de arbitragem, 9.307, ela faz um trabalho formidável de levantamento de informações sobre o progresso da arbitragem no Brasil, né, e coleta essas informações junto a diversas câmaras arbitrais, as principais câmaras arbitrais que operam no nosso país. E lá, uma das
diversas valiosas informações que ela fornece, que a pesquisa dela sempre traz, quais são os tipos de arbitragem mais comuns. Em primeiro lugar, societário. E aí, societário, disputas patrimoniais que podem ser desde conflitos entre sócios, então, conflitos entre sócios e o estatuto social da companhia, se for uma SA, ou o contrato social da sociedade limitada, prevê arbitragem como solução de disputas. Então, a parte está discutindo com outro sócio ou mesmo com a companhia uma deliberação assemblear ou distribuição de dividendos. Ainda no âmbito societário, as operações de M&A, então uma aquisição, fusão, cisão, o período pós operação costuma também gerar muitas disputas e muitas discussões em relação a pagamento do preço, em relação a indenizações, a responsabilidades da vendedora e da compradora em relação ao que é encontrado e descoberto, o que surge de responsabilidade para a companhia no período pós-operação. Então, essas são discussões patrimoniais, são as campeãs na arbitragem. Em seguida, contratos de construção. Então, contratos de construção em geral, pela sua complexidade, e eu costumo brincar, enfim, eu dou bastante aula também de seguros patrimoniais, seguros de risco de engenharia e construção. É uma operação de risco, por definição, sempre foi e sempre será. Então, dá sempre muito... É um maná de litígios, de conflitos entre as partes. Então, geralmente, os contratos de construção, a partir de um determinado porte, a gente costuma recomendar aos clientes que os contratos empresariais, de uma forma geral, que envolvam preços e valores acima ali de $1 milhão, inclua-se uma cláusula arbitral, estão ali em segundo lugar nas disputas arbitrais. Então, os contratos de construção, e que, enquanto as partes estão em litígio, idealmente também não podem parar, porque o grande problema da construção é quando ela para, e a paralisação da construção gera mais prejuízos, porque você precisa fazer também toda uma proteção patrimonial daquilo que já foi construído para que não se deteriore. Em terceiro lugar, disputas envolvendo contratos de infraestrutura, de uma forma geral, fornecimento, na área de energia, em sentido amplo, e aí a área de energia envolvendo tanto questões relacionadas ao setor elétrico quanto à indústria de óleo e gás também. São indústrias muito pesadas e que as disputas quase que invariavelmente vão para a arbitragem. No caso da construção, o que você vê crescendo mais recentemente também é o Instituto dos Dispute Boards, que são tentativas de resolução mais rápidas, mais quase em tempo real, para justamente privilegiar que a execução do contrato não pare, não fique paralisada enquanto as partes vão resolver o seu litígio na arbitragem ou no judiciário. O Dispute Board já é uma tentativa de fazer uma resolução mais ágil, vinculativa às partes também, para evitar que o programa contratual, que é a execução do contrato, pare. E, por fim, embora seja menos comum, mas também muito crescente, com valores muito expressivos, arbitragens envolvendo a administração pública. Então, contratos de concessão, relicitação, PPPs, então projetos parceria público-privada permitem e privilegiam o uso da arbitragem exatamente por esse componente técnico e também pela necessidade e importância de que as disputas, os conflitos que surjam sejam resolvidos mais rapidamente do que, infelizmente, o judiciário tem sido capaz de resolver. Já houve muito avanço no judiciário em relação ao tempo médio de tramitação de um processo, mas a média da arbitragem ainda é menos da metade do que no judiciário, também muito em função do que você colocou, Agatha, de não existir a fase de recurso, né? A fase recursal. Então, a sentença arbitral, ela quando muito pode ser passível ali, de um pedido de esclarecimentos, mas que não faz, às vezes, de um recurso como assim a gente conhece, uma apelação
perante o judiciário. Pegando o gancho desse exemplo, você poderia trazer um exemplo prático de como daria a caracterização de sinistro, por exemplo, nesse ponto de construção? Claro, vamos lá. Então, bom, vamos imaginar que então, uma das partes tenha obtido uma liminar e, como condição para a obtenção da liminar, a Fator Seguradora tem emitido uma apólice arbitral para caucionar o juízo ou o juízo arbitral em virtude daquela liminar. A apólice pode funcionar seja porque o tribunal arbitral, no correr da arbitragem, acabou convencido de que a parte que pediu a liminar já não tinha mais razão, então revogou a liminar, e aquela revogação pode ter causado prejuízo a outra parte, ou a parte que está sendo coberta pela garantia perde a arbitragem. Ela perde a arbitragem, digamos, ela é condenada a pagar determinado valor, porque vamos imaginar aqui na construção que ela seja a tomadora da obra, a dona da obra, e não o empreiteiro. Há uma discussão, a controvérsia surge porque o dono da obra entende que o empreiteiro está falhando nas suas obrigações, e com isso as partes iniciam essa arbitragem. Se o dono rescinde o contrato, a outra parte quer evitar a rescisão, e no final das contas a arbitragem realmente comprova que, conclui que não havia motivo para rescisão, ou quem deu causa à possível rescisão foi o próprio dono da obra por inadimplementos anteriores e não o empreiteiro. Se a Fator está assegurando, está garantindo o dono da obra, que deu início à arbitragem, que, enfim, gostaria de poder substituir o empreiteiro e acabou vencida na arbitragem, digamos, que possa ter sido condenada ao pagamento de uma indenização de 20, 30 milhões de reais, e ela não pagar espontaneamente a condenação prevista na sentença arbitral, e aí, de novo, composta pela condenação propriamente dita do valor principal do contrato, ressarcimento de honorários contratuais da outra parte, custas arbitrais, não pagando espontaneamente, a seguradora vai precisar ela suprir essa omissão e fazer o pagamento. Então, assim, é um produto muito importante também para a garantia do sistema arbitral como um todo. Por isso que eu vejo como sendo um produto que precise ser melhor difundido e que tende a ter uma aceitabilidade muito grande de todos os atores da arbitragem. Então, ele é positivo para as partes que litigam na arbitragem, ele é muito positivo para a Câmara arbitral, por quem administra, para a instituição que administra aquela arbitragem, porque tudo que ela não quer é que a arbitragem chegue ao final e uma das partes descontente não cumpra. Para os próprios árbitros, então eu vejo um interesse convergente em todos os sujeitos desse processo em que esse produto funcione bem, porque ele reforça muito algo que é muito importante para os arbitralistas e para quem atua em arbitragem, que é aumentar sempre a percepção de que a arbitragem funciona. Que a arbitragem funciona, é um mecanismo célere, é um mecanismo eficiente e é um mecanismo em que, na média, gera muito menos litígio posterior do que e descontentamentos, inconformidades do que um processo judicial. Assim, na média, é muito mais comum que a parte vencida na arbitragem ela pague espontaneamente do que ela discuta judicialmente, que ela ingresse, por exemplo, com uma ação anulatória buscando desconstituir a sentença arbitral, porque, como você falou, a arbitragem não permite recursos. Então, a parte para isso precisa se valer de uma ação anulatória
que seria mais ou menos o equivalente a uma ação rescisória no processo judicial, tentando demonstrar algum vício estrutural muito grave naquele procedimento arbitral. O sarrafo é muito alto para que se consiga, e é muito raro que isso seja deferido. E, felizmente, são relativamente poucas as sentenças arbitrais que são desafiadas por uma ação anulatória. Então, para que o sistema arbitral funcione e funcione bem, o produto é muito bem-vindo, porque ele dá uma camada a mais de segurança de que o vencedor da arbitragem vai efetivamente levar. Assim, é muito comum quando você discute no judiciário aquela situação de ganhou, mas não levou. Você ganha, você tem uma sentença condenatória a seu favor, mas o processo demorou muito, e o demorou muito pode servir para que a outra parte blinde o seu patrimônio, escolha o seu patrimônio, e muitas vezes é difícil que você consiga detectar, ou mesmo que você detecte, que você consiga provar que ela está fazendo isso. Então, o seguro traz uma proteção adicional de que o sistema arbitral é um sistema efetivo. Quem ganha efetivamente vai ter o seu crédito pago de forma integral. Então isso é muito bem-vindo. Eu só vejo aspectos realmente benignos da utilização cada vez maior do produto arbitral em qualquer discussão, procedimento arbitral que possa ser utilizado. Como a gente falou no começo, o Instituto da Arbitragem é um instituto de muito sucesso no Brasil. Apesar de jovem, a arbitragem só passou a se desenvolver no Brasil com maior vigor a partir do início dos anos 2000, embora a lei seja de 96, por conta de uma discussão de constitucionalidade anterior. O Brasil utiliza muito a arbitragem, o empresariado brasileiro utiliza muito a arbitragem. Para você ter uma ideia, Agatha, enfim, a CCI, que é a Câmara Arbitral, a instituição de arbitragem, a Corte Internacional de Arbitragem da CCI, mais demandada e mais renomada no mundo, o Brasil já ocupa a segunda posição consistentemente há alguns anos em nacionalidade das partes. O que isso quer dizer? Hoje a gente tem mais brasileiros, empresas brasileiras utilizando a arbitragem, o sistema arbitral da CCI, do que ingleses, do que suíços, do que alemães, do que suecos, do que enfim, chineses, só para falar de algumas nacionalidades, alguns países que têm hubs tradicionais e importantes na arbitragem. Então, o brasileiro realmente utiliza muito a arbitragem e são muitas as câmaras arbitrais também nacionais com uma excelente reputação. Então, CAN-CCBC, Camarb, em Minas Gerais, CBMA no Rio de Janeiro, Fiesp-Ciesp, também aqui em São Paulo, a Câmara Arbitral do Mercado, para disputas de mercado de capitais, enfim, são diversas e que fazem um trabalho muito bem feito, e todas elas têm um interesse muito convergente em proteger a arbitragem para que esse instituto seja aprimorado e cada vez mais utilizado mesmo. Então, acho que o produto vem muito a serviço dessa finalidade que é comum a todos esses atores. Sim, nós tivemos aceitação pela FGV, pela Brasil-Canadá, sem nenhum pedido de ajuste, de endosso, então temos a sensação que o produto foi bem visto por essas câmaras também. Queria voltar num ponto, você tinha colocado que a arbitragem também cabe ali com a administração pública. Em regra, o procedimento arbitral ele é sigiloso. Como funciona o sigilo, sendo que eu tenho um órgão público? O sigilo, no caso da participação do órgão público, ele acaba sendo bastante mitigado, né? Enfim. E, de certa maneira, a gente vai ver isso um pouco com a própria lei de seguros também, que prevê arbitragem, mas prevê um aspecto de publicidade. Você está otimista com a lei? Ou não? Eu, otimista em vários aspectos, outros aspectos vão precisar ser bastante trabalhados. Acho que, de uma forma geral, enfim, a notícia já foi assimilada e o mercado é muito resiliente, eu acho que tende a crescer, apesar de alguns aspectos da lei. Então, para mim, é uma notícia sempre importante a gente fazer
ajustes e aprimoramentos. Vamos ver. É uma mudança grande, que exige uma adaptação. Acho que todas as seguradoras estão se preparando, e tudo que é novo, no primeiro momento dá uma assustada, e depois o mercado se ajeita e começa a seguir os termos da lei, né? Mas só para retomar o ponto, de fato, a confidencialidade ela fica um pouco de lado quando a gente tem uma arbitragem envolvendo a administração pública, especialmente a administração pública direta. Então, esse aspecto não existe o mesmo grau de confidencialidade do que existe numa disputa eminentemente privada, em que a confidencialidade realmente é muito grande. Aqui não. Com a administração direta, você tem acesso a diversos elementos da disputa, até porque é necessário que haja também um controle pelos órgãos de controle da maneira como está sendo desenvolvida aquela disputa. Mas, mesmo assim, já é um avanço muito grande nos últimos anos de percebermos um maior uso de arbitragem por parte da administração também. Eu acho que isso reforça a necessidade que a própria administração percebe de uma resolução de disputa mais sofisticada, mais técnica, mais profunda, com uma melhor prova pericial, enfim, o que costuma ser um certo gargalo nas disputas perante o Poder Judiciário. Felipe, temos bastante perguntas aqui no chat. Vamos responder todas, pessoal, mas talvez não agora, porque não vai dar tempo, mas naturalmente a gente endereça as demais perguntas por escrito depois. Isso. A pergunta é obrigatório prever a arbitragem para poder utilizar a garantia arbitral? Eu acho que o contrato ele pode prever a resolução de conflito pela arbitragem. Se ele não prevê, pode ser convencionado depois pelas partes. Exato. A lei de arbitragem, desde a sua gênese, ela já previa duas possibilidades: a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é a maneira clássica. O contrato já estabelece uma convenção arbitral e as partes, na origem, já se vincularam a ela. De maneira que, quando surge o conflito, elas já não têm saída, elas vão ter que resolver aquele conflito pela via da arbitragem. Mas nada impede que, se o contrato entre as partes não estabelecer a arbitragem, por exemplo, estiver um foro definido, que elas se juntem e consensem, no caso concreto, pelas características daquela disputa, em levá-la para a arbitragem. Então, esse é o compromisso arbitral. Então, é perfeitamente possível que as partes se juntem e resolvam, vamos submeter essa disputa que não está prevista no nosso contrato para ser resolvida pela arbitragem, mas por arbitragem, porque vai ser mais rápido, porque vai ser mais técnico. Costuma ser um pouquinho mais caro, do ponto de pelo menos de investimento imediato, mas o tempo do judiciário acaba também encarecendo muito o interesse das partes. Então, é possível, não é tão comum, mas é perfeitamente possível que as partes levem à arbitragem uma disputa que não estava originalmente prevista para ser resolvida por arbitragem. Outra pergunta é: a análise tomadora é semelhante à garantia judicial? Sim. A seguradora, para fazer a primeira análise, que é a análise de crédito, ela precisa receber os demonstrativos financeiros, assim como acontece no judicial. O que vai mudar aqui para a seguradora é a análise do risco, né? De um lado, você analisa um processo judicial. Aqui, você vai analisar um procedimento arbitral, que, em regra, é sigiloso. Então, a seguradora costuma assinar o NGI para receber essas informações. Não tem um acesso fácil, né, de consulta pública, como a gente tem ali no processo judicial. Além da necessidade de receber o contrato que tenha essa cláusula compromissória ou a convenção de arbitragem feita a posteriori. Então, o que muda aqui para a seguradora é basicamente a análise do risco e não o aspecto de análise de crédito. E pessoal, para quem, enfim, eventualmente consulte outras seguradoras e que possam, a Agatha colocou, utilizar as gambiarras a partir de outros produtos, fazer um seguro garantia financeira e com isso tentar garantir uma arbitragem, ou um seguro garantia judicial, buscando ali tentar adaptar para uma arbitragem, a análise deve ser rigorosamente a mesma de subscrição. Então, além, obviamente, da análise de crédito, vai se analisar quais são as chances de aquela garantia vir a ser acionada, né, ela precisar ser discutida. Então,
certa maneira, uma análise, um assessment, um prognóstico de quão forte é o direito da parte tomadora que está buscando emitir essa garantia junto à seguradora. Vamos para a última pergunta. Foi feito um questionamento que, se tiver uma garantia contratual, a apólice de arbitragem deveria ser da mesma seguradora. Eu entendo que não precisa, mas cabe uma atenção na subscrição desse produto. Como você colocou, precisar não precisa. Evidentemente, você mitiga um risco de conflito entre essas duas garantias se a estrutura for a mesma, se a garantidora for a mesma. Então, se você tiver um seguro de performance, um seguro de adiantamento de pagamentos, ou um outro seguro de garantia qualquer relacionado ao inadimplemento, ou objeto da controvérsia na arbitragem, e for emitir o arbitral, digamos, se as duas forem a fator, naturalmente você evita uma dor de cabeça, que é um possível jogo de empurra entre as seguradoras em relação ao quanto cada uma vai cobrir daquela sentença condenatória contra o tomador, sendo o mesmo tomador. Então, sem dúvida, seria o ideal, mas é perfeitamente convivível, claro que com alguns pontos de atenção e alguns cuidados pela área de subscrição e na emissão da apólice, como, por exemplo, aonde houver interseção, esse overlapping, que, por exemplo, o seguro-garantia arbitral possa operar segundo risco, ou seja, em excesso à apólice primária, que é a garantia original do contrato. Eu acho que aqui, do ponto de vista de subscrição, a gente tem que tomar cuidado para não comprar os sinistros de outra seguradora. Então, idealmente, sendo a apólice contratual, é mais fácil essa subscrição. Não significa que a apólice do contrato, não sendo da fator, que a gente não vai dar cobertura à arbitragem. Tudo depende do contrato, da discussão, qual é o tomador, o que essa empresa se dispõe, aquilo que ela está discutindo é algo corriqueiro do dia a dia dela, faz parte do know-how dela, não faz? Então, são vários pontos que a gente sopesa aqui para garantir o arbitral tendo uma garantia contratual de uma outra seguradora. Eu acho que a preocupação da fator também é garantir que não vai ficar nenhum ponto de risco realmente em aberto. Então, assim, até um recado para os corretores de seguros que não temam, assim, não é realmente nenhum grande fantasma. Aliás, ao contrário, eu acho que é um produto muito bem pensado, muito bem arquitetado, para conferir uma garantia muito ampla e muito mais ampla, geralmente, do que as coberturas de garantia que, pelo menos que eu tenho me deparado por aí em algumas arbitragens. Então, às vezes, produtos que são paridos ali de outras modalidades, uma modalidade puramente financeira, uma modalidade judicial, e que, quando você vai analisar com cuidado, tem uma série de gaps. Aqui, você nasce com um produto que é completão mesmo, que já abrange, que já abraça todos os riscos, sendo que, obviamente, na fase de subscrição você pode ter ali uma discussão sobre incluir uma excludente específica ou não, mas, enfim, o processo, quando você já procura diretamente o seguro-garantia arbitral, tende a ser muito mais facilitado para você, corretor, porque você não vai estar discutindo incluir coberturas. Você, quando muito, vai discutir, poxa, vai ter uma exclusão específica aqui ou acolá. Então, isso tende a dar uma proteção e eu acho que uma paz de espírito também para o corretor muito maior. Muito mais fácil você discutir, incluir uma exclusão do que você ter que colocar coberturas adicionais em apólices que não foram pensadas para isso e que têm essas lacunas várias. Até mesmo porque, para a seguradora incluir essa cobertura, a depender do que ela deveria protocolizar esse produto na SUSEP e fazer uma alteração no produto dela, né? E mais do que isso, muitas vezes para a seguradora incluir determinada cobertura, ela precisaria de uma aceitação especial do ressegurador, que é um processo que a gente sabe que também, às vezes, é muito desgastante para a seguradora, né? E ela evita. Ao passo que negociar a partir de um produto que já é tão completo uma exclusão, você vê que você não vai se deparar com esse tipo de problema, com esse tipo de defesa ou de escusa por parte da seguradora de que, olha, eu preciso obter ou uma
autorização, uma aceitação especial ou contratar um resseguro facultativo. Aqui não, aqui eu acho que pensando até em termos de agilidade, geralmente essas apólices precisam ser gestadas muito rapidamente, a subscrição também tem que ser muito ágil, é muito mais fácil indo direto numa seguradora como a Fator, que já tem um produto completo, do que ter que negociar uma a uma a inclusão adicional de uma série de coberturas, que já não são da Gênesis, não são da apólice original, judicial ou financeira. Acho que você abordou um ponto bom, né? Porque a seguradora teria que submeter isso aos resseguradores e explicar um pouco do mercado brasileiro, pensando que quando a gente aprovou o produto, de dizer como que a arbitragem funciona no Brasil, dizer muitas vezes que pode ter uma cautelar pré-arbitral no judiciário, explicar o funcionamento do judiciário, isso leva tempo, porque são legislações completamente diferentes e o tempo de processos fora do Brasil é diferente daqui, né? E o ressegurador pode querer entender no detalhe também os prognósticos de êxito ou perda do tomador naquele litígio. Então, tudo isso atravanca o processo de emissão, torna mais incerta e, obviamente, o ressegurador, a seguradora vai se proteger dessa incerteza de que forma? Incluindo exclusões. Então, a negociação tende a ser muito mais facilitada se você pega um produto como o da Fator. Felipe, um último ponto. Em regra, a arbitragem ela é sigilosa. Como que o corretor poderia, dentro ali da carteira dele de mercado, saber aonde ele vai, né? Onde eu procuro clientes que envolvam a arbitragem? Você acha que talvez por setor, mapear setores que tem mais tendência? Acredito que sim. Enfim, naturalmente, você vai ter corretores que já tenha na sua carteira de clientes empresas que atuam nos setores que demandam arbitragem de forma mais rotineira. Então, setores de indústria, como a gente já falou, contratos de infraestrutura, área de energia em sentido amplo, então setor elétrico, óleo e gás, clientes que estão passando ou passaram recentemente por operações de M&A. A gente está falando aqui de contratos que na essência geram muitos litígios, e litígios esses que normalmente são resolvidos pela via arbitral. Então realmente buscar já no seu book of business, na sua carteira, na sua clientela, os perfis de clientes que já celebram contratos com cláusulas arbitrais, e eu posso garantir a vocês que nesses ramos a cláusula arbitral é a regra, não é a exceção. Então, se você, corretor, tem clientes, às vezes fornecedores de empresas desses setores, elas também geralmente vão se submeter à arbitragem. Então, que fazem contratos a partir de determinado valor, sou capaz de garantir que quase sempre esses contratos preverão arbitragem. Portanto, é importante que eles conheçam a opção do seguro garantia arbitral, para que eles também estejam melhor protegidos e você, corretor, possa apresentar para eles mais uma opção de seguro que, enfim, seja bem aderente à atividade empresarial desse seu cliente. Perfeito, Felipe. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela aula. Eu acho que foi Imagina, super foi um prazer, esclarecedor. gente. O corretor agora tem condições de entender que não é um bicho de sete cabeças, seguro Longe garantia disso. arbitral, tem alguma semelhança ali com o judicial, de certa forma, para prospecção, para venda. Obrigada. Eu convido, inclusive, os corretores a lerem, porque o clausulado do seguro garantia arbitral da Fator, ele é bastante simples. Ele, longe de ser um bicho de sete cabeças, ele é um produto com uma linguagem muito palatável, muito simples e, como eu falei, que a todo momento muito abrangente no seu objeto de cobertura. Então, acho que vocês vão se surpreender, aqueles que ainda não conhecem, muito positivamente com o que esse produto é capaz de oferecer. Obrigada. Obrigado mais uma vez. É um prazer.
Obrigada. As perguntas que nós não respondemos aqui será respondida após o encerramento do podcast através do comercial. Obrigada. Obrigado a todos.